de dados com informações de adimplemento de pessoas naturais ou de pessoas jurídicas para a formação de histórico de crédito, pendente de parecer da comissão mista. As emendas números 65 e 72 foram indeferidas liminarmente por versarem sobre matéria estranha nos termos do artigo 4º, parágrafo 4º da resolução número 1 de 2002 do Congresso Nacional, combinado com o artigo 125 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Para oferecer parecer pela comissão mista a medida provisória e as emendas a ela apresentadas, concedo a palavra ao deputado Leonardo Quintão. Senhor presidente. Deputado Leonardo Quintão, como nós temos um acordo para a votação desta medida provisória, se Vossa Excelência assim desejar, não é necessário ler o relatório, apenas o voto final, porque o relatório já foi entregue, inclusive por Vossa Excelência, com antecedência a todos os deputados e a todos os líderes. Muito obrigado, senhor presidente. Eu ia dar essa sugestão que na semana passada eu distribuí o relatório anterior, então nesse momento eu passo a leitura do voto do relator. Cumpre-nos, antes de apreciar o mérito da matéria, manifestarmos preliminarmente sobre a admissibilidade, constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, bem como sobre a compatibilidade e adequação financeira e orçamentária da medida provisória e das emendas a ela apresentadas, dos pressupostos de constitucionalidade, urgência e relevância. Os pressupostos de relevância e urgência que autorizam ao Poder Executivo a recorrer à emissão da medida provisória se deve, de um lado, à necessidade de dotar o país de um marco legal que incentive a troca de informações relativa ao adimplemento de obrigações por pessoas naturais ou jurídicas, para conduzir o problema de assimetria de informações, propiciar a diminuição das taxas de juros e ampliar as relações comerciais em decorrência do veto integral do Presidente da República em 30 de dezembro de 2010, ao projeto de lei do Senado 263 de 2004, aprovado em 1º de dezembro de 2010. De outro lado, a expansão do crédito concedido às pessoas naturais, ocorrida ultimamente, torna urgente, senhor presidente, a relação das atividades de coleta e consulta de informações de adimplemento pelos gestores de banco de dados de consumidores para a formação de histórico de crédito. Dessa maneira, votamos pelo atendimento dos pressupostos constitucionais de urgência e relevância da medida provisória número 518 de 2010, conforme o requerimento do artigo 62 da Constituição Federal, da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Os aspectos da constitucionalidade, da juridicidade e da técnica legislativa também estão atendidos. Não se verificam máculas na medida provisória quanto aos princípios da legalidade e juridicidade das questões abordadas nos dispositivos constantes da medida. A MP 518 de 2010 não fere a Constituição Federal, nem tampouco caracteriza como injurídica, enquadrando-se sem problemas no orçamento jurídico pátrio. Em relação à técnica legislativa, os dispositivos da MP estão em conformidade com os preceitos da Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998. Tal entendimento, acima exposto, também se aplica às emendas apresentadas, a serem apreciadas pelo plenário, pois nelas não constatamos quaisquer vícios de inconstitucionalidade, juridicidade ou técnica legislativa. No entanto, cabemos excluir desse entendimento as emendas 65 e número 72, cujos teores ferem o disposto do artigo 4º, do parágrafo 1º da Resolução número 1 de 1989 do Congresso Nacional, que dispõe sobre apreciação pelo Congresso Nacional das medidas provisórias a que se refere o artigo 62 da Constituição Federal, uma vez que propõe matérias absolutamente estranhas ao mérito da medida provisória em questão. Por esta razão, entendemos que carecem de boas técnicas legislativas, da adequação e compatibilidade financeira e orçamentária. A análise de adequação e compatibilidade financeira orçamentária elaborada pela Consultoria de Orçamento, Fiscalização e Controle do Senado Federal aponta
que o confronto das disposições da matéria em análise com as normas orçamentárias e financeiras vigentes, em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal, a lei de Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária da União, não revela impedimento passível de prejudicar a conformidade orçamentária e financeira da medida provisória. A análise das emendas apresentadas à MP, com o intuito de aprimorá-la, aponta que também não contrariam as normas acima citadas. Portanto, voto pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária da medida provisória número 518 de 2010 e das emendas a elas apresentadas. Do mérito. Consideramos que a MP 518 de 2010 vem preencher uma lacuna há muito reclamada pela sociedade. Atualmente, as informações sobre comportamento de consumidores ou tomadores de crédito, disponíveis àquelas que analisam risco de crédito, dizem respeito apenas às ocorrências de inadimplemento. Não é possível saber se alguém que demanda crédito foi ou é um bom pagador. A ausência das informações precisas sobre adimplementos e, por consequência, de históricos de crédito de consumidores e cidadãos faz com que as taxas de juros cobradas no mercado encontrem resistência para cair abaixo de determinado nível, porque a existência de informações negativas só informa que o demandante está, no momento, sem restrições. A formação de uma massa de históricos de crédito permitirá, senhores parlamentares, melhor avaliação de crédito e, consequentemente, no segundo momento, redução das taxas de juros cobradas. Julgamos, portanto, que a MP 518 de 2010 é oportuna e permitirá aprimoramento as operações de crédito no Brasil. A maioria das emendas propostas visam a introduzir modificações no texto da MP em questão, com o intuito de aperfeiçoá-la. Vários desses dispositivos foram acolhidos, no todo ou em parte, conforme apontado ao final deste voto, assim como outros foram rejeitados por serem inoportunas ou contrárias ao mérito da MP 518 de 2010. Este relator introduziu, no artigo 9º do projeto de lei de conversão, a obrigatoriedade de os gestores de bancos de dados identificar as pessoas e os equipamentos usados para o armazenamento de informações, de modo a ser possível rastrear a origem e destino de todos os dados anotados nos históricos de créditos das pessoas. Pelos motivos acima expostos, concluo, então, primeiro, pelo atendimento da medida provisória 518 de 2010 aos pressupostos constitucionais de relevância e urgência. Segundo, pela constitucionalidade, juridicidade e adequação da técnica legislativa da medida provisória 518 de 2010 e das emendas a ela apresentadas, com exceção da emenda 65 e 72. Pela adequação financeira e orçamentária da medida provisória 518 de 2010 e das emendas apresentadas. E no mérito, pela aprovação da medida provisória 518 de 2010, pela aprovação total ou parcial das emendas número 6, 7, 10, 11, 17, 27, 30, 31, 33, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 53, 56, 57 e 63. Na forma do projeto de lei de convenção e anexo e pela rejeição das demais emendas. Senhor presidente, nobres colegas, este é o voto do relator pela aprovação da medida provisória. E eu quero aqui dizer a este plenário que o debate dessa medida provisória que nós tivemos neste mês foi intenso. Tivemos condição de aprimorar, de ouvir todas as partes. Quero agradecer a todos os colegas que participaram desse debate conosco e pedir o voto dos colegas pela aprovação dessa medida provisória, que é importante ressaltar esse marco regulatório que este plenário hoje irá fazer para o Brasil,
que esta medida provisória, sendo aprovada pelo Congresso Nacional, num prazo no máximo de 2 anos, nós teremos condição de reduzir o custo financeiro para o brasileiro. E o custo financeiro este, um dos maiores do mundo. Leis como esta, quando foram aprovadas em países como o México, o custo financeiro do cidadão poder comprar um carro, poder financiar a sua casa, poder captar um crédito pessoal, reduziu em até 30% o custo financeiro. Eu volto a dizer aqui aos colegas, aprovando essa medida provisória esta noite, nós daremos condição para o brasileiro de comprar mais barato o seu carro, comprar mais barato a sua casa, poder a empresa captar recursos de capital de giro, até 30%. E também a experiência mundial é de uma redução a inadimplência no país acima de 70%. O grande problema, senhores colegas, é que hoje no Brasil, o bom pagador paga para o mau pagador, que não há nenhuma baliza nisto. As instituições financeiras, elas têm uma equação, onde lá é colocado para todos nós pagarmos. Que custo é esse? O custo da inadimplência. E esse custo da inadimplência, ele é pago pelo mau e pelo bom pagador. Para tanto, senhores colegas, eu peço o seu voto.